Tá, nossa lição de hoje é a lição 6, né? A gente parou na 6, que é a Bíblia como um guia para a vida. O texto áureo dela aí, o texto base é o do Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Verdade prática. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinamentos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Alguém pode ler o texto de Salmo 119, do 97 ao 105? Do 97 ao 105. Do 95 até onde? 97 ao 105. 97. Ó quanto amo a tua lei e a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartai dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, qual doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esqueço da tua lei. Amém. Isso aí tá bom. Era até 105, né? Mas tá de boa. Tá de boa. Que isso? Porque o texto, até para entrar nessa contextualização do Salmo 119, ele é bem... A maioria dos textos aqui, ele fala sobre a palavra de Deus, sobre a lei do Senhor, né? Porque o salmista, quando ele escreveu, ele quis dar essa ênfase na palavra de Deus, né? Então, você vai ver que, desde o começo, se você for pegar aqui, sempre vai falar que ele ama a lei do Senhor, que ele medita nela de dia e de noite, que ele acorda cedo para buscar o Senhor na lei dele, né? na palavra de Deus. E um detalhe de como foi escrito, não sei se todos estavam... Uma vez eu falei isso, mas ele foi várias poesias, né? Então, por isso que o Salmo é gigante. Ele tem, não sei quantas poesias tem, mas cada uma representa uma letra do alfabeto hebraico. Então, cada verso desses aqui, por exemplo, não sei se a Bíblia de vocês tem os nomes aí, né? É as letras hebraicas, isso daí. É o nome das letras hebraicas, e cada verso, tipo 105, 106, no hebraico original, começa com essa letra, de cada poesia, né? Então, tipo, com certeza deu um trabalhão pra gente fazer esse salmo aí, né? O salmista que fez esses poemas aí. A gente não tem conhecimento sobre quem fez? Não tem. Né? Não dá pra saber. Então vamos... Até porque a gente não sabe se foi só uma pessoa só. Pode ter sido mais. Então, os textos do Antigo Testamento é complicado, porque muita coisa se perdeu depois do cativeiro babilônico e tudo mais. Muita coisa foi queimada, então... Aí, iniciando o pela nosso graça estudo, de Deus que isso aqui preservou. Iniciando o nosso estudo na introduçãozinha, a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao examinar as Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. João 5,39. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Nessa lição veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Se você quiser abrir em João 5,39...
Jesus ele está falando ali com os fariseus ali, e ele vai falar assim: vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O que Jesus está falando com isso? Que toda a escritura, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, tudo aponta para ele. Ela testifica quem Jesus é, ela revela o Deus em Cristo, né? Então, até aquele momento onde Pedro fala para Jesus: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ele usa quem, ele não usa onde, né? A gente canta onde, não tem problema nenhum com isso. Mas ele usa a palavra quem, porque é uma pessoa. A palavra ela testifica sobre alguém, não sobre um lugar, sobre determinado ambiente, mas ela testifica sobre alguém, que é Jesus Cristo. Amém? Ponto 1 aí, a Bíblia é um alicerce para a vida. A palavra de Deus é alicerce. Importante ressaltar que a Bíblia é a única e infalível revelação escrita divinamente inspirada. 2 Timóteo 3,16, Apocalipse 1:1. Esse texto de 2 Timóteo 3,16, não sei quantos conhecem, que vai falar que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para dar entendimento e exortar, a fim de exortar, corrigir, para que todo servo seja plenamente habilitado para toda boa obra. Então é um texto excelente, que já afirma, esse poder da Escritura, qual que é o objetivo dela, de onde ela vem, que ela é toda inspirada por Deus. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Mateus 7:24. Eu vou convidar vocês também a abrirem Mateus 7:24. Essa semana teve 3 lives, eu assisti só uma, a primeira, do Jesuscope, que ele fez a jornada para a sabedoria, né? Até o Giba, na outra aula, ele citou sobre essas lives que vão acontecer, e ele fala sobre esse texto aqui, né? Então é muito bom. Se vocês puderem, se tiverem um tempo lá para ver as lives dele, lá 1 hora cada uma mais ou menos, tá muito boa. No 24, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Interessante a gente analisar que o homem que ele constrói a casa dele sobre a rocha, antes de tudo, o que ele tem que fazer? Ele tem que cavar o terreno. Ele tem que cavar não de uma maneira superficial, igual aquele que coloca na areia, porque é muito superficial. Agora, na terra, você tem que cavar fundo, né? Muitas vezes você tem que tirar muita terra dali, né? Então, essa comparação que Jesus faz é interessante a gente aplicar para a nossa vida. Quando a gente quer construir a nossa vida com base na palavra de Deus, a gente tem que ir tirando muita coisa de nós, né? Para que então a gente firme realmente os alicerces da nossa vida na rocha que é Cristo, né? Para que seja realmente só firmado nele. Então, eu quis ler esse texto mais para dar esse contexto aí da gente firmar mesmo, da gente cavar, da gente tirar tudo aquilo que não é mais pra gente, porque a gente tem uma nova vida em Jesus, né? Nessa ilustração de Jesus, continuando o texto do livro aqui, a casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinamentos de Cristo, a fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. João 3,16. O propósito de Cristo é a rocha. Ele tem as palavras de vida eterna. A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. Então, aquele que firma a sua vida em Cristo Jesus, pode vir os ventos, pode vir a tempestade, pode vir qualquer turbilhão de coisa, qualquer tribulação, a gente continua em Cristo, porque a gente tem a certeza de uma esperança que é eterna. A gente não está baseado somente nessa vida, né? Que Paulo fala assim para os coríntios,
Porque muitos coríntios eles estavam acreditando que não havia ressurreição depois. Era só essa vida e já era, né? Não haveria ressurreição. Paulo fala assim, se a gente espera somente coisas dessa vida, a gente é as pessoas mais infelizes do mundo. Por quê? Porque, a gente segue Cristo. E o discipulado de Jesus consiste em renunciar a muitas coisas. A gente tem que tirar muita terra, né? Como foi falado aqui. Então, se a gente está renunciando nós mesmos, está seguindo Jesus Cristo, se a gente não entender que não é somente para essa vida, que é uma recompensa eterna que nós teremos, a gente é infeliz. A gente não tem um fundamento para isso, mas graças a Deus a gente tem um fundamento, a gente tem a ressurreição, a gente tem a vida eterna que foi alcançada por Cristo na cruz. Amém? A palavra de Deus é luz. Os Salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Pedro fala da palavra como uma luz que alumia uma luz que alumia um lugar escuro. Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Cristo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz, isto é, afastados da prática do pecado. Se quiser abrir 1 João 3,6 também. Vai falar assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. João, o apóstolo do amor, ele vai falar isso, né? Então, a nossa vida em Jesus Cristo, ela nos conduz a uma vida de arrependimento diário. É uma vida de renúncias, é uma vida onde a gente vai tirando toda a terra, tudo aquilo que não presta, a gente vai tirando o nosso convívio, né? Porque agora a gente alcançou a rocha. A gente agora tem a nossa vida firmada em Cristo. E tendo a nossa vida firmada em Cristo, nós somos filhos da luz. Nós somos parte dessa luz que Cristo é também, né? Que Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque antes, o pessoal, né, as pessoas que seguiam a lei de Deus no Antigo Testamento, elas não tinham essa revelação do que significava toda aquela lei. E Cristo, ele veio para dar luz naquilo que está por detrás da lei. Então, ele é a luz que ilumina aquilo, o sentido da vida, né? O sentido de toda aquela lei, o sentido de toda a palavra está em Cristo Jesus. Ponto 3 aí. A palavra de Deus é imutável. Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé prática. A Bíblia difere de outros livros porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis. Não erram e nem falham. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado, porque, por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Os padrões de ética e da moral cristã não sofrem mudanças. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Mateus 5,18. Se alguém puder ler esse texto. Mateus 5,18. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Amém. Se você quiser ler o 19 também. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Amém. Então, Jesus está falando aqui da lei moral de Deus, né? Então, tudo que é concernente às nossas atitudes no dia a dia, com respeito àquilo que a gente faz, né? Então, Jesus está falando sobre isso. Por exemplo, no Antigo Testamento a gente tem várias leis ritualísticas, né? Cerimoniais, né? A ordenança das festas que eles tinham que comemorar, as regras do tabernáculo. Isso daí tudo passou porque mudou,
né? Aquilo lá, primeiro, que era uma regra para o judeu, segundo, que era uma figura daquilo que Cristo faria agora no novo tempo, na revelação de Deus em Jesus, né? Para a gente seguir. Agora, a lei moral de Deus, que é basicamente ali os 10 mandamentos, né? Isso daí não mudou, não alterou nada, né? Recentemente, não sei quantos acompanharam lá o Felipe Neto falando sobre, né? Porque os crentes eles selecionam alguns textos lá. Isso aí mesmo. Vocês viram lá, né? Que ele falou até da homossexualidade, tudo, né? Só que Jesus ele está atestando aqui, né? Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Né? Então, Jesus ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Né? Então, ele falou assim, fiquem com o ensinamento de Jesus. Ele falou isso daí. Olha o ensinamento de Jesus aqui. Exatamente. O ensinamento de Jesus justamente atesta a lei de Deus, né? A lei moral de Deus. A pessoa que foi falar de Bíblia sem ler a Bíblia. É o quebrando o tabu. Todo mundo agora é teólogo. Quebrando o tabu lá. Todo mundo agora virou teólogo. A Anitta virou teóloga agora, né? Essa querida Foi teóloga. uma cresceu em empresa, né, Anitta? Não, mas pior pra mim é que aqueles que conhecem, mas sim, parece que não. A Anitta cresceu em empresa, mas é pior ainda. Eu não sabia, não. Posso fazer uma ilustração a respeito? Sim, sim. Com certeza. Só não querendo tomar aula da aula do André, assim, muitas pessoas perguntam se temos que cumprir a lei do Senhor ainda hoje. E sim, temos que cumprir. Porque o que acontece? Os judeus eles tinham 3 níveis de lei. Imagina uma pirâmide. Na base dessa pirâmide está a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Em cima dela está a lei cívica. Qual é a lei cívica? A lei dos judeus da guerra, a lei dos judeus a respeito dos escravos, a respeito da higiene, da dieta, e acima disso está a lei cerimonial. A lei cívica a gente não deve cumprir porque é a lei de Israel quanto nação. Quando Israel deixou de ser uma nação depois do cativeiro babilônico, essa lei também deixou de entrar em vigor. A lei cerimonial já foi cumprida em Cristo. A carta de Hebreus é totalmente escrita para isso, para dizer que Cristo cumpriu toda a lei cerimonial. Ele é o sumo sacerdote, ele é o supremo sacrifício, tudo que tinha no Antigo Testamento era sombra de Cristo. Então, essa também já foi cumprida. Mas os 10 mandamentos, a base, ainda está lá. Só que, diferente do judeu, os 10 mandamentos não é caminho de justificação para nós, ele é caminho de gratidão. Martim Lutero ele fala que quando eu vou aos 10 mandamentos, os 10 mandamentos me apontam para Cristo. Quando eu vou a Cristo, Cristo me aponta para os 10 mandamentos. Então, assim, eu vou buscar a justificação dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos me mandam para Cristo. Quando eu chego a Cristo, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, como você me agradece por isso? Os 10 mandamentos. Amém? Então, 10 mandamentos não é justificação, mas santificação para nós. Amém. Porque a própria salvação em si, ela conduz a gente para fazer isso. Os 10 mandamentos foram feitos para avultar o pecado, para falar, você é pecador. Você precisa de um Redentor, você precisa de um Salvador. Muito Então, bom. sim, temos que cumprir a lei do Senhor. Excelente. Número 2 aí. A Bíblia nos torna pessoas sábias. Conceito de sabedoria. O substantivo hebraico para sabedoria é hokmah. E seu correspondente no grego é sofia. Né? Até a palavra filosofia vem disso. Né? Filo, que é amor, né? Paixão. Sofia, sabedoria. Então, uma paixão pela sabedoria. Né? Ambas as palavras têm o sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. A obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Então, elas andam juntas. Tanto o conhecimento e entendimento daquilo que é bom para nós, né, bom para nós e agrada a Deus, aliás, e a prática disso. Então, a sabedoria é a junção dessas duas coisas. Se eu falo que eu tenho conhecimento, mas eu não pratico, então eu sou, qual é a palavra? Contrário de sábio?
Tolo. É tolo, exatamente. Tá falando assim? Eu pensei, eu falei, mas eu não sei se ele quer Isso aí. dizer É tolo. É isso aí. Então, tipo assim, se eu falo que eu tenho sabedoria, mas eu não pratico, então eu sou tolo. Né? Eu sou Pra que igual serve, àquele... né? Oi? Pra que serve? Não tem utilidade. A prática. Né? Eu sou igual aquele lá que constrói os alicerces da casa na areia. Né? Não pratico. Né? Então vem a chuva forte, vem as tempestades da vida e cai tudo, né? Vai tudo embora. 2. Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos. Portanto, Deus é sua fonte. A sabedoria divina é inescrutável. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com seus preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Então, além da gente viver de maneira sábia, a gente tem que entender que toda essa sabedoria vem de Deus. Então, quando a gente faz aquilo que agrada a Deus, quando a gente faz aquilo que a própria palavra de Deus vai falar que é bom para nós, as boas obras que a gente pratica, elas não vêm de nós, elas vêm de Deus. Então, é o meio da gente render glória a Deus. Né? Quando a gente fala de glória a Deus, não é simplesmente a gente falar glória a Deus, né, no culto, mas é tudo que eu faço pelo bem do meu próximo, tudo que eu faço para agradar a Deus, né, é para a glória de Deus, é para engrandecer a Ele, é para que Ele seja exaltado, porque não somos nós fazendo, mas é Deus fazendo através de nós. Amém. No 3, o temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber. A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Essa atitude é um preceito pelo qual se indica a sabedoria. O temor a Deus produz entendimento, e por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Em contraste, os que rejeitam o Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. Essa palavra temor do Senhor, né, que hoje é muito descartado no meio moderno, né, socialmente falando, né, a gente perde a noção. Você falou? Temor? Temor do Senhor. Você Hoje em não é? dia a modernidade descartou Você isso. viu o negócio da Anitta, né, que ela postou? Que ela falou assim, eu não entendo porque os cristãos falam sobre temor do Senhor, eu tenho que ter medo de Deus, eu não quero seguir esse Deus. Porque é complicado, assim, a gente explicar no sentido, eu lembro de uma pregação do Juliano Som, no acampamento que a gente foi, faz tempo. Foi muito top. 2013, acho que foi. Nossa, você foi, né? Você colou, você Não, tava. não, foi um ano antes de eu ir. Pode crer. 2013 foi quando a gente... Nossa, 2013 ou mano, muito 2012, bom. foi mais ou menos isso. E ele pregou sobre o temor do Senhor, eu lembro até hoje, né? Que, você lembra? Que ele falou, não é ter medo de Deus, mas ao mesmo tempo é ter medo de Deus. Né? É complexo isso. Por quê? Não é ter medo do juízo de Deus, porque o juízo de Deus foi cumprido em Cristo. Jesus recebeu a ira sobre ele, né? Que era para nós. Jesus recebeu sobre ele, então a gente não tem que ter medo de Deus descarregar a ira dele em nós, né? No inferno, na eternidade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo de Deus porque Deus é o ser que criou todo o universo. Sabe, a gente olha nós aqui, a gente tá aqui em Santo André. Em Santo André, na nossa casa, vai. Você tá na sua casa fica numa rua. A rua fica na cidade de Santo André. Cidade de Santo André no estado de São Paulo. Estado de São Paulo no Brasil. Brasil no mundo, você vai crescendo, né? O mundo num sistema solar, né? Tem outros planetas ali, aí do sistema solar para uma galáxia, da galáxia para outra galáxia. Você tem noção que a gente está diante de um Deus que criou tudo isso? Então, tipo assim, o temor do Senhor é entender que a gente está diante de um Deus que criou tudo isso e Ele, ao mesmo tempo, tem o poder de fazer tudo sumir. Então, é entender isso. Não é ter medo de Deus fazer isso, porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Mas é entender que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é o ser criador do universo. Né? Então, tudo subsiste por Ele. Né? Eu li aqui C.S. Lewis, eu lembrei de uma ilustração que ele faz que explica muito bem isso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que C.S. Lewis fez? Perguntaram para ele se ele cria em Deus. Ele disse o seguinte:
Eu creio em Deus como eu creio no sol. Não apenas porque eu vejo o sol, mas porque vem do sol eu vejo todas as coisas. Então, o que C.S. Lewis estava dizendo, que ele cria em Deus não porque ele sente, não apenas porque ele sente Deus, porque ele vê Deus na palavra, mas porque se ele não vê a Deus, ele não enxerga mais nada. Então, quando o ser humano ele destaca Deus da realidade, ele perde parte da realidade. Porque Deus faz parte dessa realidade, ele faz parte do todo. Então, se você não tem essa parte, você não só enxerga metade da vida. Então, você não compreende muitas das coisas, mas quando você vê toda a realidade como um todo, o mundo espiritual, o mundo real, e minha folha caindo, e você vê Deus e vê toda a realidade, você enxerga tudo. Então, essa ilustração, isso que significa a ilustração do C.S. Lewis. Deus é o sol que traz luz a tudo. Sem ele a gente não enxerga É o nada. que dá sentido para todas as coisas, né? Exatamente. Ponto 4 aí. Os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio que todos à sua volta. Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios, dentre eles acumula conhecimento, ganhar almas, tornar-se próspero e exerce domínio próprio. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforços na busca da sabedoria. O exemplo interessante disso, né, sobre alguém que era mais sábio que todos à sua volta, é Daniel. Né? Não sei quantos já leram o livro de Daniel, mas Daniel ali, diante de todos os sábios ali da Babilônia, né, nenhum conseguia adivinhar o sonho do rei Nabucodonosor, né? Porque o Nabucodonosor teve o sonho e ele falou assim, ó, eu quero que a pessoa interprete, mas eu quero que ela adivinhe também qual sonho que foi. E chamou os adivinhos, chamou os sábios dele lá, ninguém sabia. E aí, quando chegou Daniel, né, falou assim, ó, tem um homem ali que nele habita o Espírito de Deus, né? E aí chamou ele, ele falou exatamente o sonho que ele tinha sonhado e o significado daquele sonho. Então, diante do mundo que a gente vive, né, no mundo que não está nem aí para Deus, a gente tem que entender que com a palavra de Deus em nossas mãos a gente tem tudo. A gente tem tudo. Gente, se a gente for ver os grandes nomes aí da ciência, era tudo cristão. Darwin era cristão. Na verdade, naquela época era catolicismo, né? É. Quem levou ele para a Ilha Galápagos foi a Igreja Católica. Então, Já ouviram falar do Sir Isaac Newton? também. Cristão. Tem um livro dele sobre as profecias de Daniel e de Apocalipse. É Eu acho interessante. que Deus, ele revela quem quer, né? Eu acho que mesmo os cientistas e tudo mais foram escolhidos por Com Deus certeza. para transmitir o conhecimento. Deus não ia colocar esse tipo de conhecimento na mão de uma pessoa destemente ao Senhor, que fosse transformar isso em algo que não fosse bom, né? Que as pessoas pegam e transformam no que elas quiserem depois, né? Mas eu acho que o início, assim, de onde Deus colocou, onde devia estar, para a pessoa que devia passar, acho que ele é o conhecedor da sabedoria do universo, né? Então ele dá quem quer, né? Toda a ciência. Muita gente não sabe, mas depois que houve a reforma protestante, chegou o iluminismo, toda a Europa ainda era um pouco católica, ainda servia à administração católica, mas a Academia Real de Ciência, que eu acho que existe até hoje na Inglaterra, porque a Inglaterra é tradicional com tudo, a Academia Real de Ciência, todas as cabeças científicas lá eram cristãs, todas ali aderiram à reforma protestante. Então, assim, o início, a ciência moderna que a gente tem hoje, o método científico, as teorias do Big Bang, as teorias do universo ser infinito e etc., foram todas encabeçadas por cristãos. Universidade de Cambridge, Exato, os Oxford. cristãos fizeram as escolas. Então, Tudo assim, cristão. é uma ironia do destino, né? Os cristãos deram ao mundo a ciência e a ciência hoje quer tirar os cristãos. E agora chama o cristão de tolo ainda, né? Agora sim. É como você gerar um filho e seu filho depois crescer e falar que você não é mais meu pai. É exatamente o que está acontecendo hoje.
Capítulo 3. A Bíblia é a prudência para a vida. O conceito de prudência. O dicionário de Wycliffe esclarece que o termo hebraico arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. E o adjetivo grego sínetos enfatiza uma decisão inteligente. O dicionário Vine destaca que o substantivo grego pronesis e suas declinações denotam o que foi? É fronensis. Fronensis. O grego não tem F, então eles usam PH para dar som de ar. Sim, tá certo. Tá certo. E suas declinações denotam sabedoria prática. E que sínesis sugere avaliação que procede da ação. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com qualquer cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Um livro que fala muito sobre isso, como foi citado aqui, é o próprio livro de Provérbios. Provérbios trata de várias probabilidades ali, Então, se você seguir aquilo que está escrito ali, faça dessa forma, tudo, a probabilidade de dar certo é muito maior. Então, o livro de Provérbios não é um livro de profecias, não é um livro É um manual. É um manual, exatamente. Citou excelentemente. Wycliffe, não sei quem sabe quem foi Wycliffe, John Wycliffe, foi o primeiro tradutor da Bíblia Latina para o inglês. Ele foi perseguido justamente por isso, porque os católicos não queriam que o povo tivesse acesso à linguagem, a linguagem dos povos, não queriam que a Bíblia fosse traduzida. Ele foi o primeiro que traduziu para o inglês. Ele é o autor da Bíblia de Genebra, não, né? Não sei. Eu não sei. Eu lembro que a primeira Bíblia traduzida é... Mas a Bíblia King James, ela é 80% baseada na tradução de Wycliffe. Então, devia ser, na verdade, a Bíblia de Wycliffe. Porque eles só pegaram aquilo que já estava pronto e passaram depois. Aqui, eu vi que fala do grego sínetos aí, que está em Provérbios. Eu trouxe a Septuaginta só para mostrar aqui um pouco do... O que é a Septuaginta? É a tradução conhecida como a versão dos 70, por isso que septo, de 70. Ptolomeu, não sei qual número lá, mas enfim, um imperador lá do Egito, um dos reis do Egito, um faraó, ele convocou, diz a lenda que ele convocou 70 sábios para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, que era a língua mais comum ali na época, Eu conheço essa história. Após isso, foi descobrindo que na verdade era 72. Alguns vão divergir que se foi a Bíblia toda, se foi somente o Pentateuco, Então tem muita lenda em cima disso, Porque falam que os 70 traduziram individualmente, quando foram ver, todas estavam exatamente iguais, Só que isso aí é lenda, tá? Porque até na Septuaginta aqui, você vai ver, se vocês derem uma folheada aqui depois, tem os apócrifos juntos aqui, Então, os apócrifos que até pelos judeus são desconsiderados. Só assim, Pode falar. dando o corpo dessa história, porque falando bem de forma resumida, o que acontece? Se você lê o livro de Jeremias, lá no final, você vai ver que Jeremias ele fez um êxodo para o Egito com alguns judeus, porque a Babilônia estava vindo para tomar Israel, para tomar Judá e Jerusalém, e ele fugiu com alguns judeus. Nisso eles desceram para o Egito, e nisso eles fizeram uma comunidade judaica ali no Egito, ali perto do rio que dá para a Europa. Mais para frente, quem chega ali? Alexandre o Grande. Então, nisso ele coloniza aquela parte e os judeus passam a falar grego. E a língua hebraica ela praticamente some, porque os babilônicos ensinaram aramaico para os judeus e Alexandre o Grande ensinou grego. Então o hebraico praticamente some. Tanto que essa cidade ela é uma das cidades mais bonitas do mundo antigo, Tem uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o Farol de Alexandria. E a cidade se chama Alexandria. Alexandre era apaixonado por cultura egípcia. E nessa cidade de Alexandria foi feita a Septuaginta. Tinha muito judeu também. Exatamente. E foi ordenado por Alexandre, para ser feito. Foi feita a Septuaginta porque muitos judeus já não falavam mais hebraico, falavam agora grego. Então eles pegaram os textos antigos em hebraico, traduziram tudo para o grego, para justamente os judeus poderem ler.
A Bíblia católica, na semana passada o Giba pegou aquela Bíblia que tem aqui, católica, na verdade isso aqui. Nossa, a Bíblia Católica. Né? O Antigo Testamento lá, eles pegaram daqui. Então eles falaram assim, porque os cristãos protestantes, eles retiraram livros que tinha ali na Septuaginta. Mas se for ver os judeus, nem os judeus consideram os apócrifos que estão aqui. Né? Então teve muito acréscimo, né? Desses 7 livros a mais aí. A Nova Almeida também é da Septuaginta, a King James também veio da Septuaginta, o Antigo Testamento. Eu vou passar aqui, eu só grifei aqui, tá? Vocês vão ver as letras como é que é. Eu grifei aqui os sínetos aí, como é que tá escrito, né? No Provérbios 16, 21. Grifei ali no finalzinho os sínetos aí que falou. Continuando, parei no 2, né? Prudência dos justos. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andarem por veredas de retidão. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente. Segundo a vontade de Deus, essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura da Escritura e comunhão com o Espírito Santo. Os benefícios da prudência. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Dentre eles, destaca-se o autocontrole para não revidar ofensas, a humildade para não exibir conhecimento, a correta tomada de decisões, o pensar antes de agir para não ser influenciado, o alcance da boa reputação e alta posição, a sujeição ao aprendizado e à correção, e o desviar-se do perigo por meio das soluções antecipadas. Nos evangelhos, Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida, procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade. Por fim, cuida com esmero da sua vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente, não como nécios. Amém? Amém. André, não dá pra entender nada desse livro. Não deu? Não dá nada. Como Não dá você nada. tem um livro que você não entende o que tá escrito? É mais pra você ter Eu não registro ali. juntar. Minha mãe pegou o livro e fez assim. Depois procura no Google correspondentes da letra grega. Foi assim que eu descobri essa palavra aí dos sínetos aí, que eu procurei. Procurou no livro inteiro? Não, eu abri em Provérbios Tá. no 16, 21, né? Nossa. Deve ser grego koiné, na verdade, isso aí. Grego antigo. Eu abri em Provérbios 16, 21, procurei na internet lá, correspondentes da letra em grego e em português. Nossa. Aí você vê, né? Você junta ali, forma certinho, sínetos ali. Essa palavra aí que tá grifada. Mas se for ler, meu Deus, que né, é o sigma, né? Que parece um O, mas é S, tem som de S. É mó complicado. Nécios que seria? Seria o tolo, é uma pessoa que não tem conhecimento, não estuda, não. É isso. É isso aí. Não vai tentar Que não aprecia o conhecimento, não aprecia Isso, Lange. né, a palavra de Deus. Você coloquei aqui no grego PH tem som de F. Tem. PH tem som de F. É porque o grego não tem F. Não tem a letra É do grego, então. No caso, o seu Rafael seria Rafael com PH no lugar do Mas o F. meu é PH. Dele é. Então. Dele é o jeito certo. Sei lá. Ele é o Rafael do jeito certo. Eu entendi tudo que tá nesse livro, inclusive. Apesar que Rafael não é um nome grego, né? Mas Se tornou grego. parabéns. Agora é verdade. E sobre esse ponto 3 aí que fala, né? Como é difícil a gente seguir isso aqui, né? Porque olha o que fala aqui, né? Alguns trechos de Provérbios, né? Sobre os assuntos que aborda. O autocontrole para não revidar ofensas. Isso também Jesus ensina a oferecer a outra face. É muito mais fácil a gente revidar, é muito mais fácil a gente ir armado, né? A gente não entregar, né? A humildade para não exibir conhecimento, né? Para a gente não esbanjar, para a gente não falar, nossa, eu sei das coisas, eu sei mais que todo mundo. O ego crescendo, né? A correta tomada de decisões, né? Você analisar, né? Como fala aqui, a prudência da palavra de Deus, regra de vida, mas fala sobre a parte temerária aqui, né? De você analisar no sentido amplo, né? Quais vão ser as reverberações da minha ação, né? Se eu fizer tal coisa ali, né? O que vai resultar lá no futuro, né?
Se eu me desentender com alguém e não buscar reconciliação, o que vai acontecer mais pra frente? Como vai ser meu relacionamento com os irmãos da igreja, né? Com o irmão que eu não tenho mais aquele contato porque aconteceu alguma coisa e me distanciei. O que vai acontecer é que o André vai ficar enchendo meu saco pra pedir perdão. E aí eu vou ter que resolver com a pessoa, entendeu? Glória a Deus pela Você foi muito específico. Tá tudo bem? Então, e qualquer outra, eu peguei esse exemplo, né, porque tá mais fresco. Tá tudo bem, sério. Mas várias outras situações da nossa vida, né? Da gente analisar o que vai acontecer no futuro, né? Se eu fizer tal ato, né? Então a gente tem que analisar tudo isso. Então o conceito de prudência tem esse sentido, a gente ser prudência de analisar o futuro. Por exemplo, se eu ficar me negando a trabalhar, né? O que vai acontecer no meu futuro? Se eu ficar gastando meu dinheiro com coisa fútil, o que vai acontecer com o meu dinheiro, com o meu futuro, né? Eu não vou ter para aquilo que importa, né? Então, é muito importante a gente ter essa prudência de analisar qual vai ser a nossa ação presente para que o nosso futuro não seja comprometido. Amém. Conclusão aí, a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Amém? Amém. Só um adendo aqui que eu esqueci de falar na parte onde fala que a palavra de Deus é imutável, né? Na semana passada o Giba falou, né? Coisas que as pessoas falam, mas na verdade não está na Bíblia, né? Por exemplo, a palavra de Deus se renova a cada dia. Isso aí não existe, né? A palavra de Deus ela é imutável, ela continua sendo a mesma, porque o próprio Criador, aquele que falou as palavras, né? Ele continua também sendo o mesmo, ele é imutável, né? Embora ela traga assim renovo para a nossa vida, ela não se renova, ela continua sendo atual, mas ela renova a nossa vida, né? Então tem essa O que se renova são as diferença. misericórdias, né? Exatamente. As Suas misericórdias por nós. Misericórdias se renova a cada É dia. isso aí. Ai, não fala assim não. Vamos fazer uma Não pausa é aí? Isso. Uma pausinha. A lição 7 da próxima. Eu vou no banheiro. Eu vou comer. Eu vou adoçar um café. Amém. Voltando. Voltando aqui para a lição 7, né? A Bíblia transforma as pessoas. A gente falou sobre a Bíblia ser um guia, e agora a gente vai praticamente para a prática. Basicamente para a prática. Texto áureo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Verdade prática, a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Alguém pode ler o texto de Hebreus? Hebreus 4, a partir do 11 até o 13. Esses são 2 textos. Tem o texto de Hebreus 4, do 11 ao 13, e 2 Coríntios. Hebreus 4. Do 11 ao 13. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Isso aí. Em Hebreus 4, ele está falando sobre o descanso aí. Ele faz uma comparação com o sábado, né? Dos judeus. E ele fala que os judeus, eles... como é que eu posso dizer? Eles não quiseram aceitar a palavra de Deus, né? Eles não receberam, né? Por isso eles foram rejeitados ali no deserto, né? Então, na terra prometida entraram poucos, né? Porque as pessoas, elas não queriam ouvir aquilo que Deus tinha para elas.
E ele fala para a gente não seguir esse exemplo, para que a gente entre no descanso de Deus, que é a nossa terra prometida, que é a eternidade. Né? Então ele faz essa comparação. E 2 Coríntios 10, do 4 ao 6. Tem uma pregação muito boa desse texto aí, que eu até vi enquanto eu estava fazendo estudo, do Hernandes Dias Lopes. Tá no YouTube, você procura lá Hebreus 4, Hernandes Dias Lopes, vocês vão ver, tá excelente. Vale muito a pena. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Amém. Então Paulo ele está falando aos Coríntios aí, isso daí, principalmente porque em Coríntios tinha vindo alguns mestres ali, ensinar ali aos Coríntios, e esses mestres eles se consideravam super apóstolos, né? Que Paulo vai falar, né? Esses super apóstolos chegaram aí e começaram a contradizer aquilo que eu falei para vocês, né? Então eles faziam um pouco caso de Paulo, né? E Paulo ele vai falar que as armas que ele tem, né? Ele e os outros apóstolos também da milícia deles não são carnais, mas sim poderosos em Deus para destruir fortalezas, né? E esses mestres eles estavam vindo com outros ensinamentos, com outros dogmas ali da consciência humana deles mesmo. Só que Paulo e os outros apóstolos, aqueles que pregavam o evangelho verdadeiro, eles vinham com a mensagem de Cristo, a mensagem verdadeira. Então por isso que Paulo fala isso daí. A introduçãozinha aí. A Bíblia é de origem divina. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso, sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No Romanos, vai dizer isso em Romanos 12:2. Semana passada também a gente falou um pouco sobre Romanos 12:2. Né? Não vos conformeis com o mundo, mas sejam transformados pela renovação de entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tem essa transformação na nossa vida, né? Se eu posso dizer assim, essa reformação, né? Porque a gente não toma a forma do mundo, não vos conformeis, é para a gente não tomar a forma do mundo. Antes, sermos transformados, reformados diante, conforme o caráter de Cristo, né? Conforme a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela tem esse poder de transformar a nossa vida. Nessa lição veremos que a Bíblia é viva e eficaz, transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada, anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Ponto 1, a Bíblia é a palavra viva de Deus, a palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. O autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. No Hebreus 4:11, como a gente leu aí. É interessante que é até engraçado, assim, né? Os hebreus ali na época lá, os israelitas ali, antes de entrar na Terra Prometida, eles não queriam lutar, né? E Deus tinha dado a ordem para eles lutar. Aí não queriam, e Deus falou assim, tá bom então vocês não vão, né? Aí depois que Moisés foi lá e deu mó dura neles, eles falaram, não, agora a gente quer. Mas Deus depois estava falando, vocês não vão agora, né? Não, mas agora a gente quer, eles foram e morreram, né? Porque eles negligenciaram a palavra de Deus 2 vezes. Primeiro Deus mandou eles lutarem e eles não foram. Depois Deus fala para eles não irem, e eles foram porque queriam se redimir ali daquilo que eles tinham feito antes, né? Só que nessa tentativa de se redimir daquilo que eles tinham feito antes, eles estavam em desobediência, né? Então é um texto ali até engraçado, assim, contraditório, né? Meu, o pessoal... Deus tem senso de humor. Não, agora você não vai também. Aí os caras na rebeldia deles, não, eu vou, agora eu vou. Foi como eu comentei na última aula, quando falaram de Ananias, o novo significado do nome Ananias. Sobre Deus ter senso de humor. Depois falam que Deus não tem senso de humor, né? Mas assim, você fala o
o reverso tava fazendo o que você quer. Exatamente. O pessoal é assim. rebelde em qualquer situação, né? Se você, um dos exemplos mais interessantes, por exemplo, Jacó. Jacó, todo mundo sabe que Jacó enganou Esaú e etc. Quando você for ver quando Labão enganou Jacó, você percebe algumas coisas paralelas a como o Jacó fez com Esaú e Isaac. Assim, tava escuro. Quando Jacó foi enganar Isaac já não estava com a vista boa. Então Jacó, ele foi enganado quando estava escuro e ele não estava enxergando direito. Ele foi enganado com uma mulher que estava vestindo as roupas da irmã. Jacó estava vestindo as roupas de Esaú. E quando ele se deu conta que tinha algo errado, já não tinha mais tempo. A mesma coisa quando Esaú chega em Isaac, Isaac falou, já foi. Então, Não tem como voltar atrás. às vezes Deus tem senso de humor. Muito bom. Bom pra Nossa, sua tô tosse. assim, bom. Isso não tá Toma água, bom. Isso toma não tá água. bom. Eu pego mais lá pra você. Tá bom, obrigado, Cauê. Eu tenho que tomar um remédio, filho. Tô tomando. Tá, tudo bem. Mas não é Covid, tá? Não, sei não. Claro, aqui, ó, gente, não é Covid. Fiz o teste, tá? Falando pra câmera. Mesmo se fosse Covid, eu faria. Eu só tô sentindo dor no corpo, febre, dor de cabeça. Continuando aqui. Nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Só voltando nesse trecho aí, eu não sei se é esse texto de Deuteronômio, eu não verifiquei, mas quando os israelitas vão, Moisés ainda, né, por meio, com certeza, né, da parte de Deus, ele fala ao pessoal, se vocês forem, vocês estão em desobediência a Deus, ele deixa avisado. Mesmo assim o pessoal ele se rebela e vai, né? Tipo, como a gente tem a tendência de fazer aquilo que Deus manda, de fazer aquilo contrário, né? Aquilo que Deus manda, né? Não se trata de ensino obsoleto, ao contrário, a palavra de Deus vive e permanece viva porque o Altíssimo vive desde a eternidade. Por essas razões, a palavra é igualmente eficaz, isso é, opera a vontade de Deus, jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito. Amém. A palavra de Deus é espada penetrante. O texto sagrado descreve as escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. O uso figurado da espada de dois gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. Assim, a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, significa que ela atinge o âmago do nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter, ainda expõe os desejos de nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne. Queria convidar vocês a abrirem a Bíblia em João, que Jesus fala uma coisa aqui para Nicodemos que é bem interessante, tem a ver com isso também. João 4. Conversa aqui. Peraí, deixa eu só ver se é 4. É 3. É 3, né? Boa, valeu. Eu falei errado, tá? Podemos ver Telefone sem fio. Aqui, ó, a partir do 19 aqui, ó, que Jesus fala para Nicodemos. Vamos ler o 16, vai, João 3,16, pronto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E olha só, a condenação é essa. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, o escritor de Hebreus, quando ele fala dessa espada, tem essa conexão no que Jesus fala aqui, né? Porque a palavra de Deus ela vai transpassar, né? Como diz aqui o texto, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e nada passa batido. Quando a gente lê a palavra, quando a gente tem um encontro com a palavra de Deus, a palavra ela
manifesta tudo que tem dentro de nós. Né? Ela vai revelar o que tem dentro de nós e aquilo que precisa ser acertado na nossa vida. Por isso que ela transforma, ela tem esse poder transformador. E a transformação, ela dói. Por isso que muitos, né, continuam na condenação, porque eles não querem ser transformados. Eles preferem continuar nos erros, continuar nas práticas pecaminosas, porque odeiam a luz. Porque a luz vai trazer isso à tona. A luz vai mostrar o que está errado. A luz vai confrontar ele. A luz vai falar que é pecado, que é errado. Né? Então, é muito interessante esse paralelo que tem entre esses dois textos. Da mesma forma com a nossa vida, quando a gente lê, a gente entende o que há de errado em nós, né? E se arrepende do nosso erro. Eu não sei quem falou, né? O pastor Gilberto que usa bastante essa frase. Enquanto muitos procuram erros na Bíblia, um homem sincero, um coração sincero a Deus, vai logo ler a Bíblia procurando o erro em si mesmo, né? Procurando o que há de errado em si mesmo. Tem cheiro de Spurgeon. Pode ser. Eu não sei, não lembro quem fala. Eu também não sei, mas tem... Não sei se é Billy Graham, enfim. E isso é tão real, porque às vezes acontece atos, por exemplo, no nosso dia a dia, como eu dirijo bastante, é perceptível, assim, em mim mesmo que eu vejo, quando a gente tá mais perto de Deus e tal, o cara faz alguma coisa, você já fala, ó pessoal, A paz do Senhor, irmão. entendeu? Você já se controla mais, é um negócio assim que você vê que é o poder de Deus mesmo sobre as nossas vidas, porque sem ele a gente se torna totalmente nós. Uhum. E lembro do Marco Teres, quando ele veio aqui, ele falando sobre o jeito que a gente lê a Escritura, né? Muitas vezes a gente coloca a nossa personalidade no personagem que é o melhor ali. A gente se coloca no lugar de Davi, no lugar de Noé. A gente não se coloca na situação tipo assim, poxa, na minha vida muitas vezes eu sou Golias. Eu persigo aquele que está fazendo a obra de Deus. Muitas vezes eu sou o povo ali amedrontado, que está com medo de enfrentar, sabe? E na verdade Davi ali, na verdade, é a figura de Cristo. Ele é a figura da redenção ali para o povo. Moisés é a figura da redenção para o povo. Né? Noé é a figura da redenção para aquele povo, né? Que foram poucos ali, mas é a figura da redenção também. Né? Muitas vezes a gente está ouvindo a palavra de Deus, né? Como muitos ouviram Noé falando ali, e a gente está rejeitando, a gente está... Eu acho que o único personagem principal que dá pra comparar com a gente é Jonas, né? Jonas, né? Jonas dá demais. Jonas, quantas vezes? Teimosinho. Você falou de Jonas. Sabia que Jonas, o significado em hebraico, ele tem significado tanto de pomba, né? Que representa a pureza, né? Significa pomba, na verdade. E a pomba ela tem dois significados no hebraico. Ela pode significar pureza, pureza, enfim. Ou também ela pode representar tolice. Né? Então Jonas ali, né, a pomba ali. É muito interessante isso, né? Porque para os hebreus o nome tinha muito significado e para Deus também tem. Exato. Hoje a gente coloca nome por capricho, mas nome tem... O meu não foi capricho, não. Todo nome tem um significado e tem um propósito. E Deus às vezes mudava o nome para indicar isso, né? Jacó, Israel, Rebeca também. Cauê, para quem não sabe, o Cauê significa homem bondoso. Ah, para de se achar. Deus me abençoe com esse nome, mas enfim. Eu sempre falei muito isso pro Caio. Falei, é muito importante a gente colocar um nome e pesquisar o significado, porque é importante. Ver a etimologia, né? O nome já refere àquilo que você está abençoando ou amaldiçoando seu filho. Exatamente. Né? Desde o nascimento, você vai colocar um nome, tipo, na Bíblia tem uns nomes que tinham significados que misericórdia, né? Você vai falar, meu Deus, como o pai colocou um significado desse no filho? Gente, é tudo uma simbologia, né? E o significado tem muito a ver com a pessoa e com a sua personalidade. Sim. Então, tipo assim, tem que pesquisar, tem que ir atrás do que é, né? Era Jacó que tinha significado de enganador, não era isso? Sim, enganador. E Na aí verdade, Jacó significa aquele que pega no calcanhar. Porque quando ele nasceu, Esaú veio primeiro, mas Jacó veio grudar no calcanhar. Mas também Jacó significa enganador. Mas aí depois o nome dele foi mudado para Israel. Mudado para Israel, que significa aquele que lutou com Deus e venceu. Prevaleceu, né? Então, esses nomes têm muito significado. Tem tanto significado que
tudo que vemos, tudo que existe foi chamado por Deus pelo nome. No 3 aí, a palavra de Deus é apta para discernir. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos e nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados. A hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Porém, se o endurecermos, tal qual os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e por fim nos condenará. Como a gente leu também em João aí. É interessante, o cara deu um exemplo por exemplo, você está bravo com alguém, você fala, abençoado. Mas a palavra é apta para discernir até a intenção que você falou, esse abençoado. Às vezes o abençoado é... Na verdade, você queria falar outra coisa. É pro mal. Exatamente. E aí Deus consegue discernir até o que está dentro do coração. Saiu uma coisa, mas lá dentro você quis dizer outra coisa. Se eu não me engano, é em Salmos que fala que para Deus até as trevas é luz. Então, assim, ele conhece a intenção do nosso coração de uma forma. E sobre isso aí, eu queria recomendar esse livro aqui, gente. Eu ainda não li inteiro, tá? Mas Santo Agostinho, quando ele vai escrever as Confissões, ele fala muito sobre isso, sobre as intenções, sobre a motivação do homem, como o homem é mau por dentro, né? E ele vai analisar diante da vida dele, né? Desde quando ele era bebê, tudo, né? E ele vai evoluindo assim, conforme a vida dele, ele vai falando das intenções, né? Como Deus foi tratando a vida dele. Tem um episódio que ele conta do roubo das peras, não sei se você já ouviu falar. Já que ele roubou, mas tinha uma pera menor na casa dele. Porque ele fala assim, tava com os amigos lá, roubamos peras, tudo, de alguém lá, mas eu não precisava daquilo. Ninguém precisava ali. Por que eu roubei? Justamente pelo prazer do roubo, pelo prazer de pecar, né? E ele vai confessar isso, né? Então, é um livro das confissões dele. Ele faz uma confissão ali diante do livro, diante de Deus ali, né? Então, é excelente. Né? A própria trajetória de Agostinho tem muito a ver com o que a gente está falando aqui sobre transformação. Peraí que tá osso. Se quiser, Tá de eu boa. faço uma interpretação para vocês. Gente, que ele quis dizer outra coisa. Agostinho, ele andou muito tempo longe dos caminhos de Deus, né? Ele foi ensinado sempre desde o lar pela mãe dele, a Mônica, né? Que até para os católicos é a Santa Mônica, né? Muita gente considera. E ela ensinou ele o caminho certo, né? Mas ele se desviou, ele começou a se envolver com fornicação, né? Ele tinha como é que pode falar? Devassidão, né? Na vida dele, né? Só que depois ele se envolveu também com o maniqueísmo, que é uma seita lá, tal, que fala sobre a matéria que é má e o espírito é bom, enfim. Depois ele voltou, né, para os caminhos de Deus, ele se converteu de verdade e ele escreveu esse livro. Ele conta a trajetória toda dele, tanto das missões dele, né, e até ele fala as confissões dele quanto convertido também, né. Então é muito bom, vale a pena, é um livro top aí. Amém. Continuando aqui no ponto 2 aqui. A Bíblia anula os conselhos do mundo. As armas da nossa milícia. Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual. Portanto, não usamos os métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias ou difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal. Nossas armas são poderosas em Deus. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus: a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Então essas são as nossas armas. Não é aquilo que a gente pode fazer na força do braço, não é aquilo que a gente quer revidar tal atitude, mas é aquilo que a palavra nos ensina que são as nossas armas. A destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que todo mundo jaz no maligno. O líder das forças do mal é o diabo. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. Para tanto, se opõe a valores cristãos, dissemina o ódio, a desrespeito à vida,
a corrupção, a imoralidade, dentre outros males. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Glória a Deus. Você vê que o diabo, ele atua dessa forma oposta na corrupção do homem. Ele vai atuar exatamente naquilo que a gente é fraco, né? Então ele vai querer externalizar isso, né? Só que a palavra de Deus, ela vem como forma para sermos transformados desde dentro, né? Para que na nossa fraqueza a gente seja revestido pela força que vem de Deus, né? A destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. A Bíblia, na verdade, na versão novamente atualizada, traduz como raciocínios falaciosos. São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplica a ideologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. O método cristão para anular esses sofismas é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. Sofisma é exatamente isso que está explicando aqui, tá? São palavras falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Isso é um sofisma. Então, se você for analisar o sofisma inteiro assim, você vai ver que tem contradição entre ele. Então, é isso que é um sofisma aí, né? Definindo aí a palavra. João 8,32. O Elias acabou de mandar mensagem falando que não vai vir no culto porque ele tá com Covid, tá? Fiquei sabendo. João o quê? 8,32. Aquele versículo bem conhecido, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Só que a gente vê esse texto, né? Porque quando Jesus fala isso, ele fala no sentido de conhecerão, né? Vocês irão conhecer. E a gente esquece do 31. O que Jesus fala no 31? Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade os libertará. Então, esse conhecimento da verdade só vem se a gente permanecer na palavra de Deus. A partir do momento que a gente se distancia, se a gente tira qualquer coisinha ali, começa a aceitar ideias, ideologias fora disso, a gente já se perdeu. A gente já não permaneceu na palavra e a gente já esqueceu da verdade, abandonou a verdade. Ele cita aí algumas ideologias aí anticristãs aí, né? O ateísmo, o relativismo, o secularismo, marxismo, heresias que contradizem a mensagem da cruz, né? Hoje em dia é o que mais tem, né? Não precisa nem ter religião fundada, né? Exato. Fundamentada, na verdade. Né? E isso tudo se originou, o Cauê falou aí sobre o iluminismo, né? Vai ter uma origem ali mais ou menos naquela época, né? Você pode ver que até a mudança que há na cultura do povo, né? As músicas eram compostas para a igreja, eram compostas para Deus, todas, assim, tudo era. A arte era voltada sempre para textos bíblicos, né? Então sempre retratava o divino ali, né? E depois foi mudando, começou a retratar então os imperadores, né? Sei lá, da França lá, tem uma estátua famosa dele, pintura famosa dele, esqueci o nome dele, meu Deus do céu. Mas existe um documentário no YouTube do Brasil Paralelo que fala da sétima arte, que é até legal se vocês quiserem assistir. Exatamente, Fala eu ia até sobre- citar. Não, Mas pode falar aí, pode falar. Não, que até é legal a gente assistir porque assim, a gente consegue se aprofundar e ver como que Deus e a igreja foi primordial nas questões artísticas, né? Que hoje está bem disperso, mas que tudo se iniciou ali para Deus, para Ele. Os cristãos que fizeram poemas, canções, foram os cristãos que fizeram o meio literário de carta. Então, a gente basicamente, assim, sem querer, né, puxar a sardinha para o nosso lado, mas basicamente a gente criou tudo que hoje temos na modernidade. Música, instrumento, ciência, filosofia, mudança da filosofia, poemas. Então, basicamente, tudo veio do berço cristão, tudo veio do nosso ventre. Então é isso aí. Napoleão Bonaparte, lembrei.
tem Ah, pintura dele, tem estátua dele, tem um Verdade. monte de coisa. Então, Verdade. e outros imperadores também, né? Só Ali que- do... Não, foi porque eu ia falar que Napoleão não era baixinho, né? Todo mundo pensa que é, mas ele não é. É porque na França antiga a medição que usava era diferente da nossa. Então, quando fez a transferência, deu que Tem o Napoleão era cotoquinho, mas não, ele não era. Ele era mais alto que eu, né? Ele tinha 1,60. Então, Quanto? 60? não, 1,60 para 1,70. Eu tenho 1,68, ele era quase mais alto que eu. Então, Engraçado, isso aí eu não sabia eu achei que ele era baixinho. E Não, tem não, um lema é da medição Revolução diferente. Francesa, que eu acho que tudo inicia ali naquele... tipo assim, ó, veio o Iluminismo, Iluminismo é antes, né, da Revolução Francesa. é o Iluminismo, depois Renascentismo, depois Racionalismo, depois... não é Paixonalismo. Não, a Renascença é ainda antes, porque é lá em 1500, lá em 1400. Não, tá certo. Renascimento. Renascença, Iluminismo, Racionalismo, Romantismo Aham. e depois vem Modernidade e Pós-Modernidade. E aí a Revolução Francesa depois do Iluminismo, né? Junto ali, mais Eu ou creio menos. que sim, porque depois do baque que a Porque igreja ela- tomou, a França falou, vamos dar um baque também na burguesia. Então, Porque ela foi meio que motivada por esses pensamentos, esses ideais, né? Um dos líderes lá da Revolução Francesa, eu acho que era um dos líderes, ele tem a frase, né, que meio que ditou essa época aí. O mundo só terá paz quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Olha o pensamento do pessoal. Era esse pensamento. Porque o rei, eles eram contra a monarquia, né? Então o rei tinha que morrer. E o padre, né, que representa a igreja, né, na época, catolicismo, tudo, tinha que morrer também. Né? Então é isso, o mundo só terá paz nisso. Então o mundo ele se revolta contra Deus, ele se revolta contra a palavra de Deus. Né? Eles não querem, eles querem dar a vazão aos seus desejos pecaminosos. E é isso, viver dessa forma. Na verdade, se revolta contra qualquer tipo de Autoridade. De autoridade, né? exatamente. Ninguém pode mandar na gente, Não nem pode. ninguém, nem a igreja. É a independência de tudo. É o nosso pecado original, querer ser autônomo. Exato. Isso. E até complementando o que eu falei do ponto 2 aí, o diabo ele vem exatamente para trazer isso à tona no homem, né? Ele quer causar isso, porque ele também foi alguém que se rebelou contra a autoridade divina, né? Então ele também quer causar isso. E a gente tem que se colocar numa posição de humildade, porque todos nós estamos suscetíveis a isso, né? A gente pega o exemplo de Hitler, eu trouxe esse livro para recomendar também, Verdadeiro Evangelho, bem curtinho, muito bom, curtinho, mas muito bom, do Paul Washer. Ele faz uma comparação da graça, quando ele fala da graça de Deus, e ele faz uma comparação de Hitler. Todos nós temos o mesmo potencial de se tornar um Hitler, né? Um homem aí que a gente idealiza como o pior homem da humanidade, né? Exatamente. Então, tipo, todo mundo tem essa possibilidade de se tornar a pior pessoa do mundo. Isso é tão Por causa do engraçado, pecado. porque muitas pessoas não sabem, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial e julgaram os nazistas e líderes nazistas, depois que eles morreram, muitos psicólogos pegaram o cérebro desses nazistas e começaram a estudar, porque eles não entendiam como o ser humano podia chegar a tamanha crueldade. E sabe qual é o pior? Ele era exatamente igual ao nosso. Então, Não tinha diferença nenhuma. Não tinha. então, assim como Einstein também não tinha nenhuma diferença do nosso. Ah, então como assim que eu não queria nada assim revolucionário igual Einstein? Mas a gente consegue ver isso nas nossas próprias atitudes, às vezes, os pensamentos que a gente tem de vez em quando, a gente fala, caraca, que podridão é essa? Que a gente consegue ser podre, né? Tipo, julga tantas pessoas, mas às vezes não pratica, mas pensa alguma coisa de alguém, ou né, no nosso interior só a gente conhece só nós e Deus. Exatamente. Então, às vezes eu falo, meu Deus, Se a gente é tão- for tão começar a sondar o que bosta, tem né? por Quando a dentro. gente sonda realmente o nosso coração, ou as nossas intenções, mesmo que não praticasse, fala, nossa. Eu não sei quantos Podre. estavam aqui quando foi passar a liderança da nossa igreja cristã da família. O Paulo Oliveira falou sobre isso. Ele falou sobre glória. Ele falou que glória é só uma capa, é só o que está em cima da gente. Ele mesmo falou que muitas pessoas só vê a glória que Deus me deu, mas poucas pessoas sabem. Eu tinha falado que foi o Ailton que pegou esse problema, não foi, Não, André? foi o Paulo. É, foi o Paulo. Mas poucas pessoas sabem o que tem aqui dentro. Então, de fato, subopor. Eu só tenho bondoso nome só de meme mesmo, mas a verdade é que. Interessante, até voltando no assunto que a gente estava falando sobre o que foi acontecendo durante a história, né? Antes das guerras mundiais, né, com o iluminismo, tudo, com essa crescente da ciência, né? Os cristãos, por um lado, né, surgiu o pensamento escatológico do
pós-milenismo, né? Porque que eles acreditavam? Que o mundo ele ia ser cristianizado totalmente e Jesus só ia voltar e reinar, sabe? Porque as coisas estavam dando muito certo, né? Teve os grandes avivamentos ali naquela época, John Wesley, George Whitefield, né? Várias pessoas ali, Jonathan Edwards, e as pessoas elas achavam que Jesus ia voltar logo ali, tipo, eles já estavam vivendo um milênio ali e era só isso. Mas né? é sobre o Apocalipse. Hã? Não, mas eles tinham, tipo, a Essa base visão. deles pra explicar isso daí, né? Tanto que é uma visão que hoje em dia ainda tem pessoas que pensam dessa forma. Aí é visão, tipo, tanto faz, né? É coisa secundária. Mas aí veio a Segunda Guerra, Veio o anticristo. veio as duas guerras mundiais, né? E aí eles começaram a pensar, poxa, eu acho que não é o conhecimento, a tecnologia, o avanço da ciência que vai mudar o mundo. Exatamente. Né? Porque, tipo, e esse pensamento entrou muito em desuso depois disso, né? Hoje em dia ainda tem pessoas que se defendem, tudo bem, mas depois que teve as duas guerras, isso aí começou a mudar. Que o quê? Que a tecnologia o quê? Eles criam que a tecnologia, o avanço da ciência, da educação, da tecnologia ia mudar o mundo. De forma Ia- boa? de forma boa. Esse Só é o que aí veio as Errado. guerras. Veio as guerras, eles perceberam que o conhecimento não salva. Eu tava, Não redime o homem. Eu tava até conversando com uma pessoa esses dias atrás, a gente tava falando sobre isso, né? Sobre a tecnologia, a inteligência das pessoas em criarem coisas boas, mas que existe muita coisa que é bênção que pode se tornar maldição, né? Por não saber ser bem Exato. administrado. O homem pecador com a tecnologia em mãos é muito pior. mais perigoso. Só fazendo assim, um resumo rápido, assim, Pois é. pra vocês entenderem alguns termos. Por exemplo, teve o Alexandre o Grande conquistou boa parte da Europa, veio a cultura grega, aí depois veio o nascimento de Cristo, aconteceu toda aquela reforma, e depois dos apóstolos veio a Igreja Católica, que uniu, né, a cultura romana com a cultura judaica, aí iniciou o período da Idade Média, aí depois veio o Renascentismo. Aí você entende agora por que se chama Idade Média, porque os historiadores do Renascimento chamaram isso de meio período, ou o período das trevas, que é o período onde a Igreja tomou conta de tudo. Aí por que se chama renascentismo, ou iluminismo, ou justamente porque eles acreditaram que a Igreja Católica ela tirou a ideia da cultura grega, que era a ideia de que o homem era a medida de todas as coisas, era o centro do universo. Então por isso se chama renascentismo, é renascer os costumes gregos, ou iluminar o que foi perdido pela Igreja Católica. Por isso também a Idade Média é chamada de Idade das Trevas. E com isso veio essa opinião de que a ciência vai resolver tudo. O avanço da ciência vai resolver todas as coisas. E quando veio a Primeira e a Segunda Guerra, simplesmente isso acabou. Quando o homem falou, não precisamos mais de Deus, porque eles já estavam cansados de todo o sofrimento da Igreja Católica, falaram, o homem só precisa dele mesmo, ganhou 2 guerras mundiais. Agora a gente está na pós-modernidade, que o homem não tem mais fé na ciência, não tem mais fé em si mesmo, não tem mais fé em Deus. Não acredita no mundo, na vida, na terra. Exatamente. E entramos agora no período relativista. Ou não acredita em nada ou acredita em tudo, né? É Acredita em nada, tem aqueles que acreditam em tudo. Você fala, do ar, que a Todos os planta caminhos vai levam pra levar. Deus, você né? pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Uhum. Só acredita em tudo. É tudo- Ela pega. Partes, né? Partes que agradam, né? Partes Que que agradam, mas agradam. vai com aquilo que ela acredita. É tudo Quem por causa acredita em tudo não do... acredita em nada, né? É tudo por causa da nossa história, pô. A marca que a Igreja Católica deixou no homem faz todo dia o homem olhar de olho torto para a Igreja. A marca que o Iluminismo deu ao homem faz o homem sempre ficar com o pé atrás, porque o Iluminismo deu 2 guerras mundiais. E agora o homem não sabe para onde olha. Ele não quer olhar para Deus com medo da Igreja Católica, ele não olha pro homem, para a ciência, porque tem medo de destruição. Então fica essa confusão. Só pra gente Literalmente finalizar esse tópico, queria abrir em 1 Coríntios 1 mesmo, a partir do 18 aqui. Que em contraponto toda essa ideologia, essas ideologias que a gente tem hoje, né, que foram surgindo, a gente tem a mensagem da cruz. E Paulo ele fala, esse texto aqui é sensacional. Ó, 1 Coríntios 1, 18. A gente vai ler até o 25.
Certamente a palavra de cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Ele está deixando claro aqui: o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Ele faz esse paralelo entre os judeus e os gregos, porque os judeus eles esperavam um Messias forte, o Messias que ia conquistar, o Messias que ia derrubar o Império Romano. E quando eles viram o Cristo crucificado, esse Deus é fraco. Eles viram fraqueza em Deus. Os gregos, quando ouviam a mensagem do Evangelho, como pode um Deus... A gente tem um monte de Deus, é um Deus só? Como pode ser um Deus só? Como pode esse um Deus morrer numa cruz? Isso aí é loucura. Então, para os judeus, Realmente, Jesus era fraco, para os gregos, Jesus era louco. Não tinha sentido. Então, não é que Paulo está querendo dizer que Deus é louco, que Deus é fraco, mas ele traz esse paralelo aí para explicar que a loucura de Deus, ele faz a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus, que os judeus falam, né, é mais forte do que a força humana. Depois fala que Paulo não tem senso de humor. Exatamente. E Paulo também fala que é uma coisa sobre que quando estamos fracos é que somos fortes, né? Que nós reconhecemos Aí todo mundo fica poder assim. de Deus. Como é? Cara, Ele é mestre em jogo de palavras. É. Mestre. E algumas, infelizmente, se perdem por causa da tradição do grego, mas... E que você tinha falado, Caio, do documentário. Recomendar também, Guerrinha, escreve aí pra você assistir depois também. A primeira arte, Calma que eu quero documentário, É, gente, é muito- documentário da Brasil Paralelo. Vai. Documentário da Brasil Paralelo. A primeira arte e o outro documentário é O Fim da Beleza. Muito bom. Sensacional, vocês vão curtir. Não é documentário chato, é bom mesmo. Eu assisti a primeira arte. Pode reunir a a família gente e começou a assistir, como que é o segundo? Fim da beleza? Fim da a Beleza. primeira arte e o Fim da Beleza. A outra. A gente começou a assistir o Fim da Beleza também, só que a gente não terminou. Meu, é muito bacana. Tá no Não canal do YouTube Brasil Paralelo. Não é tipo assim, ser um negócio maçante, porque normalmente o documentário se torna um negócio muito maçante, né? Não é. Não, mas dá Muito bem uma abertura na mente, você vai falar, nossa, verdade, cara. Como que a arte se tornou isso? Cara, o que aconteceu? E depois que vocês assistirem, vocês vão começando a descobrir que esse canal ele fala sobre um monte de coisas, que realmente acontece isso. Tudo que a gente começa a assistir, a gente começa a aprofundar e ver o mundo assim do jeito que está ao nosso redor e ver o negócio também. É isso aí, muito bom. O 4 aí eu vou tentar dar uma corrida porque a gente tá muito. Que horas são? 11h44 já. A destruição de toda altivez. O poder do Altíssimo igualmente aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. Amém? Ponto 3. A Bíblia nos torna humildes. Deus aborrece a soberba. A Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Isso indica que Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Por isso, Tiago exorta: sujeitai-vos, pois, a Deus, e ainda humilhai-vos perante o Senhor. As expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica e nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes que são transformados pela palavra do Altíssimo. Será que a gente tem se arrependido, né? Ou damos espaço para a nossa soberba quando a gente é confrontado pela palavra de Deus, né? É um ponto para a gente pensar sobre isso. Ponto 2. Cristo é o nosso exemplo de humildade.
A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Eu queria ler esse texto, irmãos. Sei que a gente está atrasado, mas... Não, a gente tá atrasado porque a gente começou mais tarde hoje. Também. Vai com calma, filho. Vai tranquilo. Vai tranquilo. Vai tranquilo. Porque ninguém com pressa, né? Tá bom, então. Mentira, eu tô. Não. Não vai tão calma assim, Não, não. não tô calma, não. Qual é esse Vou... negócio plantas da sua mãe? Que você Então, olha, você tá me fazendo Esses correr esse dois. risco de vida. vai morrer quando chegar em casa. Marco Teles falou desse texto de uma forma, muito boa, né? Eu queria tentar trazer isso aqui também. Não sei se todos estavam. Acho que você não conseguiu ver, né? A Solange estava, o restante tudo estava. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar em Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Quando Paulo fala isso, você vê a trajetória de Jesus na terra como ele fala desse esvaziamento da glória, né? E é como se ele descesse uma escada, né? E a gente vê primeiro, né? Jesus, Deus, ele desce um degrau, se torna homem, né? Ele se torna um bebê, ele nasce como todo mundo nasce, ele nasce dependente de outro ser humano. O Deus que sustenta todas as coisas agora está sendo sustentado por outro ser humano. Ele desceu um degrau de humilhação. Ele desce outro degrau de humilhação. Ele se torna homem, mas não somente homem, mas ele é servo, né? Como a gente vê no verso 7, ele é em forma de servo. Ele servia a Deus e a todos que estavam à sua volta, ele servia. E ele podia ser um servo fujão, ele podia ser um servo desobediente, mas não. Tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente. Servo obediente, desce mais um degrau. Servo obediente, mas ele podia ser obediente até certa medida, até o ponto de não comprometer a ele mesmo, né? A partir do momento que eu apanhar, sei lá, né? Então eu vou descartar esse serviço, mas Jesus não. Jesus se torna obediente até a morte, desce mais um degrau. E morte, não somente uma morte simples, mas uma morte de cruz, mais um degrau, que a cruz é destinada para os piores, né? Ela é destinada para o pior tipo de criminoso na época. Então você vê essa descida que Jesus faz, esse esvaziamento de glória que ele vai fazendo em toda a sua jornada. Mas depois disso, por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bom isso. É engraçado você comentar a escada, porque o próprio Jesus fala isso. Ele faz referência dessa escada, da visão de Jacó. Quando ele vai falar com, acho que Nataniel, ele vai falar. Em Então verdade, vocês verão. O Filho do Homem subindo e descendo como os anjos do céu. Ele fala assim, vamos ver o texto lá, rapidão. Vamos lá. Tem tempo sobrando, Onde né? está? João João, acho que no 1 mesmo. 1 ou 2. Ele se coloca como se fosse a própria escada, né? Sim. João 1, a partir do 50. Jesus revela lá para Nataniel que ele tinha passado, e aí ele fala assim, você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essas. Ele acrescentou, em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é essa escada que Jacó viu, os anjos subindo e descendo. Você foi em Jacó exatamente essa visão que Jacó teve, né? Dos anjos subindo e descendo. Então, é o caminho de novo para Deus, né? É muito bom. Deus descendo. E aí fica a pergunta também, né? Será que a gente tem imitado essa postura de Jesus? O único que podia, né, proclamar a glória para si mesmo, ele se esvaziou de toda a glória. O único que não tinha
sabe, não tinha para que ser transformado, ele não precisava ser transformado, ele era Deus, né? Ele sempre foi Deus, ele é Deus. E a gente tem se esvaziado, a gente tem reconhecido a nossa pequenez diante de Deus, né? Aquela que é sempre questão, você tem coragem de descer essa escada? Porque Cristo desceu. Você tem coragem de descer também? De homem a servo, de servo a obediente, de obediente até a morte, de morte, morte de cruz. Porque se você tem coragem para descer essa escada, também Deus vai fazer você subir ela também. Mas isso só lá na frente. Isso aí, glória a Deus. O 3. A humildade é uma virtude cristã. Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem que se portar com humildade. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Nessa direção, Paulo faz um apelo para que os salvos andem como é digno da vocação com que fostes chamados. E enfatiza a necessidade da prática da humildade. Ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde, né? O próprio Isaías vai dizer que nossas boas obras são como trapos de imundície, né? Sem a transformação promovida pelo Espírito, as nossas obras não servem para nada, nada. E nisso aqui o Paul Washer também fala nesse livro, então por isso recomendo demais. Conclusão: o Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Amém? Amém. Glória a Deus. Isso aí. Mais uma vez, peço perdão aí pelo horário aí. A gente troca horário por qualidade, não se preocupa não. Amém. Vamos só orar, só. A gente já finaliza. Caio, pode orar? Vamos lá, homem alegre. Feliz e contente. Senhor, obrigado, Pai, por este momento, Jesus. Obrigado por poder estudar, para poder conversar, debater, Pai, sobre Ti, sobre a Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pelo André, Pai, que trouxe conhecimento para nós, Pai. Que possa sairmos daqui, Pai, mais direcionados, mais apontados para Ti, Pai. Que os nossos caminhos façam uma convergência para Ti, se não estiver convertido a Ti, Pai. Queremos Te agradecer, Pai, também pelo Cauê, Senhor, que traz toda vez um conhecimento a mais para nossas vidas, Jesus. Agradeço aqui a vida de cada um, agradeço aqui, Pai, e peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada família aqui representada, Jesus. Obrigado, Pai, porque Tu és santo, poderoso, Pai, e nos mostra, Pai, como devemos agir, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém.